Já está iniciada a gravação da aula de Clínica Integrada 1. Hoje a nossa aula vai ser sobre sutura, os tipos de sutura e sua finalidade. Vou compartilhar aqui para vocês. Projetou aí para todo mundo? Tudo certo, tudo beleza. Beleza, vamos lá. Síntese, né? Quando a gente fala de sutura, a gente inicia com síntese, que na verdade é uma manobra que vai permitir a aproximação dos tecidos, né? De tal forma coaptá-los da melhor forma possível, para que a gente tenha o quê? Uma perfeita cicatrização da ferida cirúrgica. Então, o objetivo da síntese na cirurgia, né? A gente tem a parte da exodontia, a gente vai ter a parte do toalete da cavidade, e no final a gente tem uma parte chamada de síntese, que é coaptar os tecidos. Mas, prof, sutura, isso faz parte da síntese? Como é que é? A sutura, ela é um tipo de síntese. É uma manobra que também tem como finalidade a gente coaptar as bordas das superfícies, né, para também permitir uma efetiva cicatrização, hemostasia adequada. Mas existem outros tipos de formas de síntese. A gente pode usar, né, grampos metálicos ou grampos reabsorvíveis. Anéis de anastomose são muito utilizados por cirurgiões gerais, né, para intestino grosso. Adesivos biológicos, que são colas, que ao invés de você suturar, você bota essa colinha biológica nas bordas da incisão, e aí vai ter essa colabação, né, vai ter essa aderência de tecidos e junção das margens de uma ferida cirúrgica. Então, sutura é apenas um tipo de síntese, tá? E qual é o objetivo dela? Fazer hemostasia, né? Através de quê? Manutenção de coágulo, posicionamento do retalho adequado e tentar coaptar as margens da ferida. E se tratando de cirurgias alveolares, cirurgias de exodontia, nem sempre a gente vai conseguir coaptar as margens da ferida cirúrgica, vai ficar um alvéolo exposto. Mas para que a gente sutura então, professora, se fica esse buraco, se fica esse alvéolo exposto? Manutenção de coágulo, hemostasia e facilitar que aquela cicatrização seja adequada e mais rápida. Bom, os princípios de sutura básicos que eu quero que vocês saibam, a gente fez um relaxante, né, que é um relaxante de Newman, por exemplo. Vou fazer uma cirurgia aberta, fiz uma relaxante. E aí rebati um retalho e estou vendo osso, né, para poder fazer a extração da raiz. Nesses casos, na hora que acabou minha cirurgia, eu tenho que reposicionar o tecido e suturar. Eu começo por onde, professora? Pelo ápice da sua relaxante. Relaxante é essa incisão aqui ao lado, tá? O ápice da sua relaxante, por quê? Porque a gente tem que ter posicionamento anatômico adequado daquele tecido que foi afastado. A gente tem que reposicionar nos pontos mais importantes, nos pontos que vão deixar a anatomia normal depois. Então, não posso começar pelo 4. Quando eu começo pelo 4, a minha sutura aqui, pode sobrar tecido no final dessa incisão. A sobra de tecido no final dessa incisão pode dificultar o tracionamento das papilas aqui e dificultar o tracionamento adequado aqui, nessa região, né, de margem gengival. E a gente pode, por exemplo, expor margem gengival e cervical de forma inadequada dos outros dentes. Então, o posicionamento ficaria irregular, o posicionamento ficaria ruim e inadequado, ok? Então, a gente sempre reposiciona as margens iniciais do tecido de uma relaxante para depois vir pelas papilas, como está aqui, né? 2, 3, e por fim, o final da sua relaxante. Porque aqui eu já garanti que a gente tenha uma anatomia correta, final, pós-sutura e pós-cirurgia, ok? Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter que ter um ponto de referência primeiro.
ou seja, aquilo que vai nos guiar. Por exemplo, em lábio, né? Não sei se vocês conseguem me ver, acho que só vê acho que vocês estão vendo, né? Só a projeção. Aqui eu. Consegue ver eu? Agora? Sim. Sim, Conseguimos. sim. Sim. Professora, No lábio, um quadradinho bem pequenininho, professora. né? Eu não sei como é que eu me boto grande, não. Peraí. Compartilhar eu, deixa eu ver. Agora a senhora já cresceu já. Só que quando a senhora Já? projeta que a gente vê pequenininho. Então tá. Beleza. Então, quando eu falei, por exemplo, posicionamento anatômico, quando a gente fala de sutura, a gente não está falando apenas pós-cirúrgica. Fiz uma extração, vou suturar. Não é o caso. A gente tem as suturas que podem chegar para a gente, nas quais o paciente teve um traumatismo, o paciente foi agredido, o paciente caiu e vai chegar para o dentista com o quê? Com a laceração no lábio, com a laceração em região de mucosa jugal, região de mucosa labial na parte interna. Então, a gente tem que ter noção, quando eu falo de sutura para vocês, não é só pós-cirúrgica. Às vezes a sutura é a cirurgia, é o traumatismo que vai chegar para vocês. Então, um exemplo do que eu estou falando de posicionamento adequado dos pontos de referência no lábio. Se tiver um corte entre lábio, né, a parte de columela, a parte de lábio, de vermelhão de lábio, a gente tem que posicionar primeiro os pontos de referência. Eu não posso ir suturando na sequência da linha reta. Eu tenho que posicionar o ápice do meu lábio, o contorno dele do vermelhão, para depois finalizar o lábio e voltar para a pele. Por que isso? Porque eu quero dar continuidade ao que a anatomia é normal, que é normal da anatomia. Ou seja, eu tenho que fazer um ponto de referência adequado para que aquela região não fique irregular, não perca a sua anatomia normal. Assim como no retalho de um dente, é a mesma coisa. Se a gente tem a margem gengival em volta do dente de forma adequada e ela foi retirada, ela foi divulsionada, ela foi rebatido o retalho, a gente tem que posicionar primeiro aquele ponto de referência inicial para depois fazer o resto da sutura. Eu tenho que garantir o retorno da anatomia adequada. Tranquilo? Estão entendendo mais ou menos o que eu estou tentando explicar? Show. Sim, professor. Então, obrigada. Vamos dando um hello aí. Vou compartilhar aqui para a tela de novo. Então, quando ele fala ponto de referência, é justamente isso, tá? A gente não pode perder o reparo anatômico que vai manter a anatomia ideal. O mínimo de 3 milímetros de perfuração da borda. Vamos cá. Quando a gente visualiza aqui, tem uma distância da sua perfuração inicial para borda, para a incisão, para aquela laceração. Por que tem que ter essa distância aqui? A gente não pode suturar, quem quiser anotar e estiver estudando, anotando, enfim, a gente não pode suturar muito perto da incisão, porque pode lacerar, e a gente não pode suturar em cima do defeito. Quando a gente sutura em cima de defeitos ósseos ou da sua própria cirurgia, pode correr deiscência de sutura, ou seja, ela pode descer, no caso não é nem descer, né? Ela pode se perder, ela pode se desfazer facilmente, porque ela está sobre um tecido patológico, ela está sobre um tecido que é não vital. Então, quando a gente faz relaxante aqui, tá vendo? A relaxante da gente não foi em cima da cirurgia, a relaxante foi longe da cirurgia. Por que isso? Porque a nossa sutura também tem que ser longe da ferida cirúrgica, tá? Se eu boto essa sutura, essa incisão em cima da minha cirurgia, ela vai se perder, ela não vai cicatrizar de forma adequada, ela vai chamar de deiscência de sutura, ou seja, perda da sutura, ela vai abrir, e aí vai começar todo um processo inflamatório inadequado. Aí a gente tem que manter essa distância, né, de 3 milímetros, também da nossa perfuração para a incisão, porque a gente precisa de tecido sadio para suturar de forma adequada, e um tecido que tenha sustentação adequada também, que tenha suporte para aguentar tracionamento.
A agulha ela deve penetrar e não rasgar. A forma de penetração da agulha eu vou mostrar direitinho na frente, mas de fato ela não deve chegar lacerando a região. Ela tem que penetrar. Ela não é uma coisa que vai fazer corte como se fosse um bisturi. Ela é perfurante, então ela tem que entrar penetrando a 90 graus. Transfixar inicialmente o tecido deslocado ou descolado, que é esse que a gente está falando aqui, o início é isso aqui. Evitar nós apertados. Por quê, professora? A gente não pode apertar exacerbadamente o nó. Quanto mais apertado, não vai estar mais fixo, não vai ser mais fácil cicatrizar, não vai estar mais firme. Não, quanto mais apertado, de forma exacerbada o nó, a gente vai ter isquemia daquela incisão, daquela região de sutura. Essa isquemia é perda de vascularização. Consequentemente, a perda de vascularização pode levar à necrose daquele tecido ou, né, uma má cicatrização. Então, se eu aperto demais o nó, ele leva à isquemia, perda de vascularização, que é a própria isquemia, e, consequentemente, necrose desse tecido. E não deve posicionar o nó sobre a incisão. Se eu vou fazer meu nó e boto ele, aí vocês estão vendo que o nozinho tá para o lado, né? Tá para cá. Podia estar para cá ou podia estar para cá. Eu não posso deixar esse ponto de nó aqui em cima, terminar aqui em cima dessa região de incisão. Por quê? Porque a gente vai comprometer a cicatrização dessa região. Esse nó depositado aqui em cima, ele vai fazer uma pressão sobre a incisão. Essa pressão sobre a incisão vai fazer uma cicatrização diferente das outras e vai tornar a nossa cicatriz irregular. Gente, toda sutura, o objetivo é que a gente cicatrize de forma adequada, né? Permita uma boa cicatrização. Então, quais são as condições que vão permitir uma boa cicatrização? Primeiro, lembre que eu falei para vocês. Quando a gente fala de sutura, nem sempre ela é o final de uma extração, ela é o final de uma cirurgia periodontal. Às vezes ela é a cirurgia que vai chegar para você. Às vezes ela é o problema, um traumatismo, o paciente chegou com trauma dental alveolar e precisa de sutura para fazer. Independente dessas duas situações, pós-cirurgia ou sendo pós-trauma, a gente tem que fazer asepsia da lesão. Ou seja, chegou para a gente uma sutura para ser realizada ou a gente terminou uma cirurgia, antes de começar a sutura, a gente tem que limpar bastante aquela região. No caso de pós-cirurgia mesmo, a gente tem um pós-extração, rebateu o retalho, fez osteotomia, fez odontossucção, fica pó de dente naquela região, fica pó de osso naquela região. O que eu tenho que fazer? Irrigação abundante, curetagem do alvéolo, manter aquela região limpa para depois eu suturar de forma adequada. Eu não posso suturar um ambiente sujo. Chegou um paciente para a gente pós-trauma, a primeira coisa que eu vou fazer também é a asepsia da região, limpar bastante a região, lavagem com soro fisiológico. Eu posso pegar a buchinha de clorexidina naquela parte mais molinha dela, né, que é a parte mais fofa, e fazer a degermação daquela ferida cirúrgica para posteriormente eu começar a minha sutura. Fazer a antisepsia, isso aqui é das mãos, tá? A antisepsia a gente está levando em consideração a nós. Se eu vou fazer uma sutura, eu quero que a minha técnica seja asséptica. Eu quero que todo aquele ambiente seja o menos contaminante possível para aquela ferida cirúrgica, tá? Hemostasia perfeita, lógico, eu não posso suturar uma região que está sangrando exacerbadamente. Eu tenho que primeiro manter o coágulo de uma forma, né, com compressa ou pinçando artérias e vasos. A gente vai ter que fazer hemostasia inicial para depois suturar, ok? Abolição de espaço morto. Abolição de espaço morto é reposicionar os tecidos por completo para que não fique um vácuo naquela região, não fique um espaço vazio naquela região. Presença de espaço morto, principalmente em tecido mole, mucosa jugal, mucosa labial, ela vai acumular muito sangue, vai acumular um coágulo maior. Coágulo demais, né, presença de hematoma nessas regiões, por conta de espaço morto, é propício a infectar. Então, e ainda por cima, retarda a cicatrização. Então, abolir espaço morto, ou seja,
reposicionar os tecidos, colabar os tecidos de forma adequada. As bordas das feridas devem estar limpas e regulares, ou seja, chegou pra gente um ferimento que está com um pedacinho do ferimento, a margem do ferimento, todo pediculado, esfarelado, fragmentando, a gente vai ter que regularizar aquela borda para depois suturar. Assim como na cirurgia, você não fez um retalho adequado e aí lacerou aquela região, ficou um pedaço de gengiva pediculado para um lado, um outro pedaço da gengiva do retalho pediculado para o outro. Então, você vai ter que incisar aquela gengiva, deixar ela de forma regular, para depois você fazer uma sutura adequada. Bom, a ausência de corpo estranho e tecido morto é aquela coisa que eu falei, né? Eu tenho que limpar a região de forma adequada e tirar todos os detritos que estiverem ali. No caso, chegou um traumatismo para a gente, né? Chegou uma ferida cirúrgica para a gente tratar, para a gente suturar. A gente tem que tirar possíveis corpos estranhos. Por exemplo, em traumatismo dento alveolar. O paciente recebeu, né, um impacto sobre a face, esse impacto levou a uma fratura de bloco alveolar. Você tem uma sutura para fazer e na sutura tem um pedaço de dente quebrado. Você tem que primeiro tirar os corpos estranhos e todo o tecido necrótico para depois fazer a sutura daquele paciente. Posição anatômica correta, foi aquilo que eu falei do largo para vocês. A gente tem que reposicionar a anatomia primeiro, para depois terminar a sutura de um lado e terminar a sutura do outro. Tração moderada dos nós e a escolha correta dos instrumentais e materiais de sutura. Lógico, os nossos instrumentais vão permitir que a gente faça uma boa sutura. Aqui, por exemplo, os retalhos eles devem ficar unidos e cooptados, mas não devem ficar isquêmicos. A gente tem uma sutura, né, com retalho mais adequado, que a gente tem a cooptação da incisão e das bordas do retalho de forma adequada, e aqui a gente tem uma cooptação mais exacerbada, sob pressão, pontos que a gente tem pressão, pontos que a gente apertou com muita força. Isso pode levar a perda de vascularização nessa região da incisão e, consequentemente, o quê? Necrose desse tecido e perda da sutura, ou seja, vai abrir. Pode ter certeza que isso aqui não vai cicatrizar, isso aqui vai ficar aberto depois. Só para recapitular para a gente, né, dar uma relembrada na memória sobre cicatrização. Ela, microscopicamente, ela já inicia após a formação do coágulo. Começou a formar coágulo, a gente já tem células de defesa inflamatória ali, que são os neutrófilos e os monócitos. E aí os monócitos vão se transformar em macrófagos, como a gente lembra, né? E aí vai começar todo um processo de migração e proliferação celular produzindo colágeno. Vai ter fibroblastos ali para produzirem colágenos. Além disso, a gente tem também as plaquetas que vão nos auxiliar para a hemostasia. Quando eu cito para vocês que a gente tem que formar... Peraí, deixa eu ver se vai carregar o videozinho. Que a gente vai ter que formar um coágulo, né? Que o objetivo da nossa sutura é formar um coágulo, é isso aqui. Vamos ver se roda. Não, peraí, volte. 2 aulas, compartilhar. Cadê ele? Fechou. 2 minutos. Tá entendendo até agora? Alguém se perdeu no meio do caminho? Alguém já voltou a dormir? Tudo bem. Aqui o slide fechou sozinho. Eu vou abrir aqui de novo. Professora, Oi, eu. numa sutura um pouquinho maior, precisaria entrar com algum medicamento também? Sim, você pode lançar mão de medicamento, principalmente suturas infectantes. Suturas que você, por exemplo, seu paciente ralou no asfalto, caiu no chão sujo, a gente tem que lançar mão de antibióticos. No caso de suturas pós-cirurgias de exodontia, isso vai depender, já que foi a gente que criou aquele problema, né? Foi a gente que criou aquela ferida cirúrgica, então isso vai depender de como foi a nossa cirurgia. Se aquele ambiente estava já infectado, um dente com cárie, se aquele... Vocês estão me vendo? Não, acho que não, né?
Sim. Não? É Estamos. porque eu não tô me vendo. Sim. Aí, por exemplo, aí eu criei, né, a cirurgia, eu criei aquela incisão, eu criei aquele defeito cirúrgico do meu paciente e minha técnica foi asséptica. Era um dente rígido, indicação ortodôntica, a cirurgia foi super rápida. Eu preciso prescrever antibiótico? Não, não preciso. Mas a gente pode passar um anti-inflamatório, a gente pode passar um analgésico para aquele paciente para ele se recuperar melhor, de forma mais adequada. Agora, com relação ao antibiótico, a gente tem que ter fatores que indiquem a nossa prescrição de antibiótico para aquela sutura, para aquela cirurgia especificamente. Agora, pós-trauma, o paciente chegou, né, com um trauma contuso na face e que teve laceração, pérfuro contuso, ou seja lá o que for. Nesses casos, a gente tem que saber a origem desse trauma, se foi uma queda, se foi uma agressão física. A gente orienta, sim, prescrição de medicamentos, porque geralmente os traumas são em ambientes não limpos, né? Então, a gente acaba tendo inoculação da nossa ferida cirúrgica de bactérias do ambiente onde ocorreu o trauma. Então, geralmente, a gente prescreve antibiótico pós-trauma, tá? Agora, quando é cirurgia, eu causei a doença, né? Eu causei o ferimento naquele paciente, eu causei uma cicatriz naquele paciente, fui eu que levei isso até ele, eu tenho que levar em consideração que todo o meu material está estéril, que a minha técnica está asséptica, que a gente tem que levar em consideração se o ambiente da boca daquele paciente está com uma cavidade oral com uma higiene precária, ou está ok. O dente que eu extraí era um dente cariado, com periodontite, ou era um dente rígido, com indicação de extração ortodôntica, com terceiro molar. Esses fatores que vão nos orientar e nos conduzir a prescrever antibiótico ou não, tá? Tudo bem? Deu para dar uma respondida aí na pergunta? Deu. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, tentar, né? Bom, a nossa animação, que eu não sei se vai rolar, vou tentar botar aqui, é tentando recapitular para a gente um pouquinho de cicatrização. Porque a gente fala, a gente tem a sutura para manter a hemostasia, né? Mas como é que funciona esse processo de hemostasia? Teve a lesão tecidual, dano tecidual, e aí, o que é isso aqui, gente? Plaqueta. As plaquetas, elas vão mudar de formação, elas vão mudar o formato dela de arredondado para espiculado e vão começar a formar o coágulo. Vai vir a fibrina, que é essa malha, né, que a gente viu, parecendo um entrelaçadozinho. A fibrina, ela vai agrupar as plaquetas e vai uma aderindo na outra. E, consequentemente, depois da formação de coágulo, a gente começa a proliferação de tecidos de cicatrização, neutrófilos, monócitos. A gente tem vários tecidos que vão estar envolvidos no processo de cicatrização adequado, tá? Então, lembre que quem está associado à formação de coágulo, inicialmente, são as plaquetas, tá? Concomitante com esses eventos, ocorre também a angiogênese, que é isso? Neoformação de vasos. Se a gente tem perda de tecido, se a gente tem incisão, a gente perdeu vascularização naquela região. Então, o nosso corpo, ele é mágico. Ele se cicatriza e ele neoforma vasos sanguíneos por proliferação de células endoteliais, formação de capilares e organização da cicatrização adequada. E para a gente ter essa cicatrização de forma mais rápida e mais adequada possível, a gente tem que fazer uma síntese, ou seja, um processo de colabação dos tecidos, das bordas de um tecido cirúrgico ou de uma ferida, tá bom? O objetivo é justamente que ocorra isso daqui, esse processo que a gente está explicando de hemostasia, de proliferação tecidual, migração de vasos sanguíneos, neoformação de vasos sanguíneos para que haja uma cicatrização adequada. Então, a gente tem cicatriz de primeira intenção e cicatriz de segunda intenção. Primeira intenção é quando a gente consegue, de fato, colabar as margens da ferida e não houve perda de tecido e elas são posicionadas e estabilizadas de forma correta, na posição anatômica ideal, tá? E aí vai ter uma cicatrização muito mais rápida. A gente tem incisão cirúrgica linear, faz a sutura e uma cicatrização
com proliferação celular rápida e com tecido cicatricial igual ao anterior, ou seja, o mesmo tipo de, tá? Células epiteliais vão ser formadas nessa região. Aqui, por exemplo, um trauma que chegou no Réveillon para mim na época, e aí a gente teve uma incisão praticamente linear, né, dessa paciente, no rosto dela. Como foi praticamente linear, a gente conseguiu colabar os tecidos com a sutura intradérmica de forma adequada. Lembrando que a gente tem que fazer sutura interna e depois externa, né? Colabar os tecidos na parte interna primeiro e depois a parte externa, a parte epitelial, superficial. Segunda intenção, cicatrização por segunda intenção, ela significa que tem um espaço entre uma borda e a outra. E nesse espaço, a gente vai ter o quê? Uma proliferação celular, porque não tem como a gente juntar as margens. Então, essa situação vai demandar o quê? Grande migração epitelial. Essa migração epitelial que a gente chama de tecido de granulação. Esse tecido de granulação vai ter muita deposição de colágeno, né? Bastante fibroblasto e colágeno, para remodelar o tecido, uma cicatrização um pouco diferenciada dos tecidos iniciais, tá? Então, às vezes, quando a gente tem cicatrização por segunda intenção, fica uma cicatriz. Por quê? Fica, né, uma coloração diferente, às vezes, até, porque o tecido que está migrando aqui não é idêntico ao tecido de formação inicial. Tipo assim, não vai formar a pele perfeita, vai formar um tecido de granulação, onde vai se proliferar tecido epitelial, mas isso pode dar um defeito de cicatrização chamado cicatriz. Aqui, a gente tem uma ferida aberta. Nessa ferida aberta, a gente não teve colabação dos tecidos, a gente não conseguiu juntar um tecido com outro, ou não houve essa possibilidade. Houve formação de bastante tecido de granulação, muitas células de defesa, colágeno, fibroblasto, e em cima desse tecido de granulação é que começa a migrar tecido epitelial. E isso dá, sim, formação de um tecido um pouco diferenciado, que é chamado cicatriz. Na odontologia, é comum isso acontecer. Porque lembra que eu citei para vocês do alvéolo? A gente tem um alvéolo, a gente extraiu o dente e vai fazer uma sutura de guia para manter coágulo e fazer hemostasia e reposicionar as bordas. Mas essa sutura de guia vai colabar os tecidos? Não, não está colabando, né, prof? Vai fazer o quê? Uma cicatrização por segunda intenção, na maioria das vezes. Que é esse tecido amarelado parecendo, né, que tem tecido conjuntivo exposto, que é o que a gente chama de tecido de granulação. Aqui, por exemplo, uma lesão, tá? O paciente sofreu uma lesão na região de premolares, e aí realmente não tem como colabar os tecidos para suturar, e ele vai cicatrizar por segunda intenção. Gente, a gente tem que levar em consideração que a gente só pode suturar, só deve suturar feridas limpas, com baixa probabilidade de contaminação. Feridas traumáticas, o sucesso das feridas traumáticas vão depender do tempo que ocorreu aquela ferida, tá? Se o paciente, por exemplo, chegou para você com uma corte na língua, mordi minha língua, e isso passou de 8 horas, você não pode mais suturar. Por quê? Porque não vai vingar, não vai funcionar. Aquela sutura não vai realizar uma cicatrização, tá? E se quem estiver estudando e anotando, pode anotar. E a gente também depende de outra coisa, de limpeza rigorosa daquela região. Se a gente tem ali região suja ou com potencial contaminante, a gente não pode suturar também, tá? A gente ou mantém bastante limpa, fazer um desbridamento da lesão, limpar bastante, fazer escaras para fazer sangrar, dependendo do tipo da lesão, né? Para depois eu suturar. E manter a hemostasia primeiro, para depois suturar. Porque também, se eu tiver uma cirurgia, uma sutura, na qual está tendo sangramento e eu não contive esse sangramento, a gente vai ter um problema de cicatrização nessa região. A sutura está contraindicada, então, para os tecidos com suprimento sanguíneo inadequado, um tecido que está necrosando ou que está isquêmico demais, ferimentos com grande perda de substância, mordeduras. Alguém mordeu o meu paciente, hoje em dia não sutura mais, tá? Espera cicatrizar por segunda intenção.
Por quê? Um risco grande de infecção. Intervalos maiores que 8 horas entre o traumatismo e o início do tratamento, também pelo risco grande de infeccionar e que aquela sutura também não vinga. E aqui a gente está um exemplo de traumatismo dento alveolar com laceração da gengiva inserida. A gente tem que reposicionar o tecido. Depois de reposicionar os dentes para o local correto, né, de forma adequada, reposicionar o osso no local correto, a gente tem que fazer uma esplintagem desses dentes, fazer uma guia de fixação desses dentes. E depois, né, limpeza da região, tudo bonitinho, suturar. A gente só pode suturar isso daqui se tiver dentro daquele período menos de 8 horas de trauma, tá? Assim como língua. E lógico, antes de fazer essas suturas, limpar bastante, soro fisiológico, clorexidina 2%, fazer limpeza com gás, bucha de clorexidina, lava bastante com soro de novo para depois iniciar a sua sutura. Aqui um exemplo de um trauma em face. O paciente geralmente chega muito mais feio que isso, com muito sangramento e muita sujeira na face. A gente primeiro faz a limpeza da região, visualiza o que a gente tem que fazer, né? Percebe quais são os nossos problemas, fazer hemostasia, contém sangramentos, né, ativos. Quando isso acontece, a gente começa o nosso processo de sutura, tá? E aí essa sutura tem que ter com meio asséptico, campo cirúrgico estéreo, luva cirúrgica estéreo, todo o nosso material tem que estar estéreo, tá bom? E lógico, a ferimenta, né, o nosso ferimento, a região, ela tem que ter sido limpa previamente, de forma abundante e rigorosa. E aí a gente faz o processo de cicatrização adequado. Mas é isso, para a gente ter uma sutura, que é um mecanismo cirúrgico de colabar tecidos, né, de juntar as margens de um tecido, a gente precisa de instrumentais cirúrgicos. Quais são eles? Porta-agulha, pinça cirúrgica, tesoura cirúrgica para sutura e fio de sutura. Show, vamos lá. Porta-agulha a gente tem Mathieu, que é muito utilizado por periodontistas e ortodontistas. Eu não gosto. Maioega, que aí sim é um porta-agulha, né, mais adequado, interessante. A gente tem ele com vidia e sem vidia. Que é isso, gente, quando a gente fala? A gente tem porta-agulhas que vão ter essas cedrazinhas, né, da ponta dele, com uns feixes laterais que vão permitir aprisionar a agulha de forma melhor, mais fácil, que não fique escorregando a agulha. Isso são chamados porta-agulha com vidia. Prefiram eles, tá? Porque você vai ter um aprisionamento da sua agulha bem melhor. Aqui, muitos alunos chegam para começar uma cirurgia pela primeira vez confundindo porta-agulha com pinça hemostática reta. São bem parecidos, porém a pinça hemostática, olha como é que são as cedras da ponta dele, são lineares. Por quê? Porque a pinça hemostática, o único objetivo é fazer hemostasia. A função dele é, por exemplo, chegar num vaso ou numa artéria, a gente aprisionar e ele colabar aquele vaso, aquela artéria, aquele tecido. Então, ele tem essa função e as suas cedras são lineares. Já no porta-agulha, ele tem que aprisionar, ele tem que segurar nossa agulha do fio de sutura. Então, ele pode vir em forma de xadrez quadriculado. Essa é a única diferença do porta-agulha para a pinça hemostática? Não. A pinça hemostática ela é muito mais fina na sua ponta, tá vendo? Ela tem um formatinho mais angulado e mais fino. O porta-agulha não, ele é mais robusto. Aqui a gente tem a ponta de um porta-agulha, mais gordinho, e a ponta de uma pinça hemostática reta, que é mais fininha, tá? Mais delicada. Pinça hemostática não é para suturar. Então, a gente não vai aceitar isso como material de sutura. Esqueçam, vocês têm que ter porta-agulha, tá? Isso daqui não é para sutura. A forma correta e adequada para a gente pegar um porta-agulha. A gente vai ter o polegar numa parte, o anelar na outra argolinha, e o indicador é que vai dar orientação para a gente fazer a guia de giro de porta-agulha. Ou seja, é o que vai posicionar, por exemplo, nos orientar a segurar de forma adequada e levar o porta-agulha de forma adequada até o tecido, tá? Então, o indicador
ele é um guia. Tá errado isso aqui? Não. Anelar em uma argolinha, polegar em outra argola e o indicador fazendo a orientação da sua sutura. Aqui, a nossa forma ideal de segurar um porta-agulha. Esse é o porta-agulha de Mayoega, tá? E esse é o porta-agulha de Mathieu. Não gosto, por quê? Toda hora aprisiona a minha luva, de fato. É um porta-agulha que você tem que ficar abrindo e travando toda hora. Isso, às vezes, é ruim, porque nem sempre você consegue fazer isso de forma adequada, com frequência, né? E eles ficam se perdendo. Quem tem prática com o Mathieu, ótimo. Tem o Castro Viejo também, que é super chique para periodontistas, que é um porta-agulha de sutura bem delicado e caro, que eu também não uso. A forma adequada de aprender uma agulha de sutura. Bom, eu vou explicar a agulha na frente para vocês, mas a gente tem que pegar a agulha no fundo dela. A gente não pode ficar pegando no corpo nem perto da sua ponta, tá? Porque isso não vai permitir uma sutura e um giro de sutura adequado. O que é isso, professora? A forma de você trabalhar com fio de sutura, vamos cá, é você promovendo giros. Eu vou entrar no tecido, perpendicular a ele, aqui entrando no tecido. Entrei no tecido, vou girar para minha agulha sair para cima. Girei, massa. A agulha saiu para cima lá no outro lado do tecido. Saiu? Ótimo. Vou pegar, aqui eu já estou no final da minha sutura, né? Vou pegar a ponta da agulha, puxar, pronto. A minha forma é sempre meia-lua. É sempre meia-lua. Vou girar a minha mão. Deixa eu sair aqui para poder fazer as minhas mímicas para vocês. Vocês me veem? Essa galera já dormiu? Show. Então, eu tô aqui com porta-agulha fictício. Vocês estão imaginando que eu tô. Eu quero entrar no tecido, eu vou penetrar perpendicular e fazer um giro da minha mão. Eu nunca vou fazer isso aqui, ó, de vez. Por quê? Eu posso lacerar o tecido. O movimento da mão de vocês é entrando e girando a mão. Quando eu faço esse giro de punho, ó, eu permiti que o meu instrumental, que é em forma de meia-lua, ele contorne o tecido em forma de meia-lua, tá? A gente geralmente usa agulhas que são metade de um círculo, que a gente chama de agulha 1/2, 1/2, que é o diâmetro dessa agulha, né? O formato dela. A gente imagina um círculo, metade do círculo é a nossa agulha. Então, a gente tem que permitir que ela faça esse formatinho dela mesmo, ela gire, tá? Então, o nosso punho é sempre, entrei, giro a minha mão. Se eu não faço esse giro, se eu faço assim de vez, eu vou lacerar o tecido que eu tô suturando, tá? Vamos voltar aqui para nossa projeção. Ok. Então, nosso movimento, ele chama de pronação e supinação para a introdução da agulha, que é aquele girinho que eu falei para vocês. Olha a forma de pegar, ó, polegar em uma argolinha, anelar em outra, e aí a gente tem o nosso indicador como guia, tá? Que vai nos ajudar a dar o nosso ponto de sutura. A gente tem outro instrumental também chamado de pinça de dissecção, que é a pinça que vai segurar o retalho, gente. A gente tem, às vezes, retalhos que ficam ali sambando. Eu vou entrar com porta-agulha e girar e segurar ele? Não, tem que ter uma pinça para segurar o retalho. E aí, depois eu venho com porta-agulha para poder penetrar nesse retalho com minha agulha. Tesoura cirúrgica, mas qual é que a gente usa? Vamos lá. Na lista de vocês tem pinça de dissecção chamada de Addison, sem dente, Addison com dente. Addison com dente a gente usa muito para pele. Addison sem dente para mucosa e gengiva, tá? Porque com dente ela vai perfurar a gengiva e deixa um defeito nesse negocinho aqui, tá vendo? Esse dentezinho, esse ferrinho que tem na ponta da pinça Addison. Ela, na mucosa, ela não é muito legal porque ela deixa um defeito. A melhor de todas, pinça Dietrich. Maravilhosa, porque
ela tem um ótimo aprisionamento do tecido, segura bem, não fica escorregando, entendeu? Imagina você pegar um tecido, vou começar a suturar, aquela pinça que está segurando o tecido não segura, aí o tecido sai. Aí você vai e segura de novo, aí o tecido sai. Isso é péssimo. O ideal é que você tenha uma pinça que segure o seu retalho de forma adequada, sem machucar ele. A pinça dietrich. Ela tem essa pontinha bem delicada, tem uma parte de uma cedra interna que vai aprisionar o tecido, mas não vai machucar ele, tá? E a tesoura que a gente costuma usar para cortar o fio. Tesouras para fio, a gente usa tesouras chamada tesouras de íris, que é uma tesoura com ponta delicada. Ela é menorzinha. O nome dela é tesoura de íris. E tesouras para remoção de sutura. Essa aqui é muito boa, chamada tesoura de Spence. A tesoura de Spence, ela tem esse formatinho na ponta. Para quê, prof? Para tornar tudo mais caro? Não. Se não quiser, não precisa comprar, mas é muito legal, viu? Por quê? A gente nem precisa, às vezes, dessa pinça para segurar o fio. A tesoura de Spence, ela por si só já entra aqui, né? Você entra com ela e ela já levanta e corta. Ela por si só já consegue erguer o fio, por causa desse formato dela, e a gente depois corta esse fio, tá? Então, ela é usada para quê? Remoção de sutura apenas, tá? Ela não é usada para cortar suturas de forma aleatória. Eu vou cortar o fio durante o meu procedimento de sutura. Mas para remover sutura, a tesoura ideal é a chamada tesoura de Spence, tá bom? E a normal é a de íris. Outro tipo de instrumental que a gente, obviamente, vai usar para uma sutura é a agulha. E aí a gente precisa aprender, apesar de não utilizar, que existem as traumáticas e as atraumáticas. A gente utiliza as atraumáticas, que são sem essa ponta aqui, esse fundo. Esse fundo aqui das traumáticas pode ser usado em cirurgias cardíacas, cirurgiões plásticos, mas a gente não costuma usar. Por quê? Há uma diferença de diâmetro do fundo da agulha para o diâmetro do fio. Nas chamadas atraumáticas, o fundo da agulha tem que ter o mesmo diâmetro do fio e esse encaixe tem que vir simultâneo, tá? Ela já tem que vir encaixada. A nossa agulha, ela tem o fundo que eu citei para vocês, que é onde a gente aprisiona o porta-agulha. A gente tem um corpo e uma ponta. E geralmente a gente utiliza agulhas desse tamanho aqui, chamadas 1/2, tá? Que é metade de um círculo, que é a mais utilizada na odontologia. Então, sua classificação quanto à forma é ponta, corpo e fundo, tá? E o corpo ele pode vir, né? O corpo e a ponta, eles podem vir com formatos diferentes. Pode vir com formato cilíndrico, estão vendo aqui? Um formato de meia-lua, meio trapezoidal. O que muda? O corte. A lesão que é formada no tecido, tá? A gente costuma utilizar, esse livro é ótimo, procurem depois, tá? Esse Princípios de Sutura de Odontologia, ele tem essas imagens maravilhosas. A gente costuma utilizar, de preferência, agulhas de 3 faces cortantes, que a face cortante, a terceira, é a do lado externo, perdão. A do lado externo, que é isso aqui, ó. Eu tô aqui com um lado cortante, o lado outro cortante, e essa parte aqui, que é a parte externa da minha agulha, também corta. Na hora da gengiva, isso é ótimo, porque eu vou fazer um corte para dentro. Eu facilito que meu fio de sutura entre e eu não lacero tecido gengival. Se ele tem um corte para a parte interna, eu vou lacerar um tecido gengival, tá? Então, a gente prefere esses daqui, são os mais utilizados, que é o triangular. Penetração da agulha, o que é certo e o que é errado. Eu vou entrar com a agulha, primeiro, perpendicular ao tecido. Depois que eu entro, eu faço o giro. Eu não posso entrar já girando, porque isso vai fazer laceração de tecido. Olha como é que vai entrar, ele vai entrar rasgando. Eu tenho que entrar perfurando, tá? Trate a agulha com o material que ele é, um material perfurante. Então, a forma de penetração tem que ser adequada. Tem que ser a 90 graus. Não pode ser oblíqua, ok?
porque senão a gente vai sair lacerando esse tecido todinho. Então, a penetração aqui de forma correta, vai fazer um furinho, que é isso que a gente quer. E aqui não, aqui vai sair rasgando tudo. Fios de sutura é outro instrumental que a gente utiliza para sutura, e a escolha de um fio de sutura adequado é que determina uma boa sutura para aquela região. Então, saibam com qual fio vocês estão suturando, onde vocês vão suturar. Existem classificações do fio quanto à origem deles. A gente pode ter fios de origem mineral, que são fios de aço, usados para marrias de fixação da bucomaxilo, principalmente. Vegetal, fios de algodão, que são mais antigos. Animal, seda e catigu. Sintéticos, o nylon, poligalactina, ácido poliglicólico. E o misto, que é propileno, né? Poliéster, polipropileno e algodão encapado com poliéster. Bom, esses são os tipos com relação à origem dos fios, né? O fio ideal é interessante que ele tenha resistência à tração e à torção, porque você vai puxar ele. E ele não pode torar, ele não pode partir, né? Ele tem que ter um calibre fino e regular, mole, flexível e pouco elástico, ausência de reação tecidual e baixo custo. Óbvio, né? Ninguém quer gastar. Ele tem outra classificação também com relação ao tipo de filamento. Ele pode ser monofilamentado, pode ser multifilamentado, e dos multifilamentados a gente tem torcido, estão visualizando aqui, né? A gente tem trançado simples e o trançado revestido. Isso dá características peculiares a cada fio que a gente vai visualizar, tá? Ele também tem diâmetros diferentes, viu, galera? A gente, quando pegou uma caixa de sutura e tem escrito 4-0, é traço e não ponto, tá? Tipo, nylon 4-0, seda 3-0. Isso está dizendo pra gente o diâmetro daquele fio. Quanto maior o número, menor o diâmetro, tá? Um exemplo, 6 zeros ou 6-0. Esqueçam esse ponto aí, viu? 6-0, o fio 6 zeros, ele é um fio da finura de um cabelo, tá? Ele é muito fino. Imagina o 12. O 12 geralmente é para suturar a parte de nervos, cicatrização nervosa, sutura de nervos e por aí vai. São suturas e cirurgias extremamente delicadas e com uso de microscópio. 6 zeros, lembre, 6 zeros é da finura de um fio de cabelo, tá? E aí a gente pode ir até 0, geralmente. Aí, lembrando, 0 é um dos fios mais grossos que tem na nossa classificação. Na odontologia, a gente costuma utilizar principalmente 3-0, 4-0 e 5-0. O 4-0 é assim que a gente chama, né? 4 zeros. O 4-0 é o mais utilizado na odontologia, tá? Ele tem um calibre adequado. Ele não é muito fino, não é muito grosso, e ele permite uma cicatrização e um tracionamento da ferida cirúrgica de mucosas e gengivas, tá? Os fios também podem ser classificados em absorvíveis e não absorvíveis. O absorvível, ele geralmente vai perder sua força têncil total e desaparecer em torno de 60 dias. Ele vai ser ou hidrolisado ou fagocitado. E os não absorvíveis, eles vão um dia na vida se reabsorver, mas eles demoram muito. Eles demoram, às vezes, 1 ano, 2 anos, tá? Depende muito do fio que você está usando. Ah, eu usei nylon. Ah, nylon depende, né? Nylon tem vezes que dura 1 ano, dependendo do tipo da marca. A espessura daquele fio, ele pode durar até 2 anos, ok? Eles são biodegradáveis, mas eles são classificados como não absorvíveis, por quê? Porque demora muito para reabsorver, tá? E quando a gente fala de fios absorvíveis, são fios que vão absorver logo, com 1 semana, 15 dias, no máximo 60 dias, tá? A seda, por exemplo, ela vai perder metade da sua força têncil em 1 ano. Ele é um fio chamado não absorvível, mas ele é, obviamente, biodegradável. O algodão,
ele perde 50%. O nylon, 12% no mesmo período. O nylon dura mais tempo, tá? Vamos lá. Dos absorvíveis, eu estou trazendo aqui na aula para vocês os mais comuns de serem vistos e utilizados na odontologia. Existem vários fios no mundo, vários tipos de fios, mas a gente vai trazer, a grosso modo, os mais comuns. O catigu, quem leu a apostila, viu, né, que era antigamente tirado e produzido através do intestino de gato, e aí depois mudou para intestino de carneiro, ou seja, ele tem origem animal. Ele é totalmente absorvível, ele é degradado por reação inflamatória e ele é tratado com ácido crômico às vezes, quando você quer que ele dure mais um tempinho. O ácido crômico, ele protege o fio de uma forma que a gente vai demorar um pouquinho a mais para reabsorver. Geralmente, catigu reabsorve muito rápido, com uma semana. Uma semana já era, já foi. Aí, quando você bota o ácido crômico nele, né? Quando você compra com ácido crômico, ele vai ter um aumento da capacidade tensiva e dura mais de 15 dias. Pode ficar durando até 20 dias para ser reabsorvido, tá? Um maravilhoso, poligalactina 910, Vicryl, muito usado pela gente. O Vicryl, ele também pode ser cromado. Quando a gente fala cromado, é um Vicryl que dura mais. O Vicryl dura em torno de 40 dias, 45. Vicryl cromado, ele demora uns 60, 90 dias. Ele demora mais, tá? Porque ele vai ter uma capinha de proteção que vai se desfazendo aos poucos. Ele é um polímero que contém ácido glicólico e ácido lático, o Vicryl, né? Na sua proporção de 9:1. Ele é multifilamentado, de origem sintética, diferente do catigu, que é a origem animal. O Vicryl é a origem sintética. A sua degradação, então, é por hidrólise. E ele é tratado com ácido crômico, ele também vai aumentar a sua capacidade tensiva, tá? A gente costuma usar muito o Vicryl, porque ele dá pouca reação inflamatória, ele é um ótimo fio reabsorvível. Ele, quando não cromado, ele dura uns 40 dias. Então, para suturas mais robustas, suturas que precisam de uma força têncil por mais tempo, mas que a gente não precisa tirar, a gente utiliza o Vicryl, tá? Agora, dos fios de sutura não absorvíveis. Outra coisa. Quando acaba a clínica, tipo, é o último dia de clínica, a gente está lá operando, qual fio que a gente vai usar? A gente pode usar tanto o catigu quanto o Vicryl. Por quê? Porque depois eu não vou ver meu paciente para tirar os pontos. Então, o ideal é que a gente tenha, né? Lá no Unime tem Vicryl e catigu para a gente poder suturar nos últimos dias de clínica, porque eu não vou poder ter aquele acompanhamento de pós-operatório do meu paciente para remover a sutura dele, tá? Então, são indicados no caso da nossa prática odontológica na faculdade, principalmente nos últimos dias de clínica. Já dos não absorvíveis, a gente pode citar o seda, que é muito comum, usado na odontologia. Ele é formado, né? Ele é feito por larvas do bicho seda. Ele é inabsorvível, mas é biodegradável, vocês já sabem disso. Ele tem origem animal, né? Larvas do bicho seda. Boa conservação do nó, realmente seda é o óbvio. Eu estava usando seda um dia desses, e ele trava muito fácil mesmo. Ele conserva o nó. Isso é massa. Mas isso na hora que você está operando, às vezes ele trava seu nó e não desce. Ele não desce Toda para primeira poder fixar. Não é? É horrível. Eu odeio. Assim, quem gosta de usar massa, mas eu odeio seda. Porque eu vou fazendo nessa que às vezes quer fazer 3 nós para frente, 3 giros para frente, já travou. Ele vai travar no início, não desce, não sai do seu porta-agulha, ele não vai até lá embaixo, ele fica travando. Aí você pode lubrificar esse fio, né? Molhar ele com soro fisiológico, mas mesmo assim eu acho ele muito ruim, porque ele trava muito fácil. E essa sua sutura demora um pouco mais do que o que deveria ser, né? E ele também tem outra coisa, elevada reação tecidual. A seda, ela além de estimular uma reação tecidual do nosso organismo, muito maior do que o normal, né? Ela também acumula alimentos. Tipo, como é um tecido,
ela vai puxar a umidade para si e também pode permitir que as bactérias se aderam ali naquela superfície, né? Então, vai ter mais aderência de bactéria, mais aderência de tecido de comida, né? De tecidos da boca. E, ainda por cima, eleva a reação tecidual. Não é muito legal para cicatrizes. Então, algodão é mais antigo, tá? Ele também é não absorvível, mas é biodegradável. Ele tem origem vegetal, baixo custo, fácil manuseio, boa conservação do nó, mesma pegada da seda, viu? Ele também dá uma travada. Ele favorece a penetração de micro-organismos, assim como a seda. E tem uma coisa, ele geralmente tora, ele geralmente parte se você botar muita força, porque ele tem baixo poder de elasticidade. Então, se você botar muita força, já era, ele vai torar, tá? O nylon. O nylon é o mais querido por todos nós, tá? Monofilamentado, ele tem um filamento só, mas ele também pode ser multi. Ele pode ser preparado para ser multi. Ele é inabsorvível, origem sintética, ele tem baixa reação tecidual. Por quê? Porque o tecido dele, ele, por ser sintético, né? Ele não vai permitir uma aderência de bactérias de forma grosseira, como a seda e o algodão permite, né? Proliferação e aderência de bactérias e captação de água, né? Ele não vai fazer dessa forma, então ele promove baixa reação tecidual. Ele tem baixo custo, o manuseio é um pouco mais rígido, ele é menos mole do que os outros fios que eu citei, má conservação do nó, mas ele vai mais rápido, ele flui mais rápido no movimento. Você vai fazer seu nó, ele desce, desliza para fechar o nó de forma mais fácil. E eu prefiro o nylon, apesar da conservação do nó dizer que é menor, mas você tem formas de travamento de nó. Você vai, né, 3 giros para frente, 2 giros para trás, travou, um giro para frente no final. Isso, na hora da gente dar o nó, o objetivo é que a gente tenha conservação do nó, tá bom? No nylon, por ser um fio que ele, né, é muito flexível, ele, na verdade, ele desliza e ele pode desfazer esse nó, a gente tem que fazer um nó mais robusto, tá? Um nó mais bem feito. E aí fica um nó de grande volume, de fato, dependendo do calibre do fio, né? Se for um fio com diâmetro muito grande, realmente fica um nó de volume grande. E o metálico, o Aciflex. O Aciflex é um 0, que a gente costuma usar na odontologia, né? Que é o número 1. Ele é usado para fixações internas rígidas, fixações, né, de fraturas mandibulares, esplintagem de dentes. Ele é não absorvível, é produzido com ácido inoxidável, não há reação tecidual, ele é ótimo para isso. Grande resistência, difícil manuseio e geralmente é usado por bucomaxilos faciais, justamente para poder fixações de fraturas, fixações de traumatismo dental alveolar, para esplintagem, aposicionamento de barra de Erich e por aí vai, tá? E bloqueio maxilomandibular também. Bom, técnicas de sutura. Até aqui tudo bem, pessoal? Dá um feedback aí se tá embolando a cabeça, se tá indo. Tá indo. Show. Beleza, vamos lá. Quais são as nossas principais técnicas de sutura usadas na odontologia? De novo, se você for olhar na literatura, vocês vão encontrar vários tipos de sutura. Um monte, tem um monte. Mas assim, a gente utiliza mais umas 5 tipos na boca. Né? As que a gente mais utiliza é a que eu vou trazer para vocês aqui agora, as principais técnicas de sutura. Bom, ponto simples. O ponto simples é o primeiro que a gente tem que aprender, tá? Se vocês querem treinar em casa, inclusive eu vou passar a atividade para casa para vocês. O ponto simples está na nossa atividade para casa, porque na hora que eu tiver que aprender, o primeiro é esse, tá? E qual é a peculiaridade? Eu vou ter uma incisão, eu vou ter que ter uma distância ideal da minha incisão de pelo menos uns 3 milímetros, tá? Aí, tem gente querendo entrar aí. Depois dessa distância ideal, eu tenho que fazer um nó. Lembre do que eu tô falando, que talvez vocês não estejam me vendo. 3 rodadas para frente, 2 rodadas para trás, 1 rodada para frente. Isso é um nó de travamento.
é o que vai fazer isso aqui, ó, travamento do seu nó. Porque eu já passei por um tecido, já passei por outro, puxo, né, meu tecido e agora eu vou travar. Prof, como é que funciona isso, pelo amor de Deus? Ok, vamos ver. A gente tem um videozinho aqui. Show. Aí, ele fez um nó para frente, uma rodada para frente, uma rodada para trás e uma rodada para frente de novo. Por quê? Porque o fio que ele está usando é o fio seda, que tem bom travamento do nó. Se a gente for usar o fio de nylon, vai ser exatamente aquilo que eu falei, tá? 3 para frente, 2 para trás e 1 para frente. Vou repetir o vídeo, tá? Espera aí, a gente tem, ó, ponto simples. Vou penetrar no tecido. A pinça que ele utiliza é pinça de secção, tá? Ele tá usando uma Addison. A Addison tem dente. Penetrou o primeiro tecido. Penetrou o segundo pela parte interna. Fio de seda. Um giro para frente. Travou. Amassa. Seda trava. Um para trás. Um para frente. Show. Corto. Pronto. Meu ponto simples foi dado, ok? De novo. Quando a gente fala de nylon, a gente tem que fazer 3 voltinhas. E na hora que eu vou puxar para aproximar no tecido, fica esse formatinho mesmo. E aí depois, ó, a primeira ida, né? Feito três voltas para frente, puxei. Essa primeira ida não pode ser com muita vigorosidade. Eu não posso puxar com muita força para esquemiar. Na segunda, que é o nó de travamento, quando eu faço os 2 para trás, aí eu já posso botar um pouquinho mais de força e tracionar. Porque agora eu quero que realmente o nó aperte. Eu não quero que o tecido colabe de forma exacerbada e esquemie, mas eu quero que o nó fique firme, tá? Então, na volta para trás, nos 2 para trás, eu já posso apertar. E no 1 para frente também posso apertar, porque agora é fim de nó. E aí eu corto, tá? Aqui, ó. Isso é seda. Seda fica com essas pontinhas molinhas. O bom do seda é que ela não machuca a língua, tá? Quando é nessas regiões. O fio de nylon, se você deixa uma ponta grande para fora, vai machucar a língua, vai machucar a mucosa, vai fazer afta. Então, no nylon, se for nylon aqui, tem que deixar isso aqui menorzinho. Seda você pode deixar até grandinho, que não tem problema. O único problema é o quê? Acumular comida. Sutura em X é a outra atividade para casa que vocês vão fazer. Aqui é um X externo. Sutura em X também chamada de sutura de Sutton, tá? Tem lá na frente. Você vai entrar pela vestibular. Quando você entra pela vestibular, você vai passar para o outro lado de forma direta. Bom, ó, eu entro aqui, passo para cá, pum, saio aqui. Quando eu saio aqui, eu vou arrodear, entro aqui de novo. Entrei aqui de novo. O que eu faço? Passo para frente de novo. E aí pronto, dou meu nozinho, tá? Essa entrada aqui, meio esquisita, não tá certa não, tá? Não é o que a gente costuma fazer. Pode até existir para fazer o X, mas não é o que a gente costuma fazer, ok? A gente entra aqui, passa para cá, vem para cá, passa para cá, vem para cá. Por quê? Porque a gente trabalha com papilas, tá? Vamos lá. Outro videozinho. No videozinho aqui, vocês estão vendo que ele pegou o frango e fez um buraco. Por quê? Suturas em X são principalmente utilizadas na odontologia, onde tem um alvéolo, onde tem uma ferida cirúrgica, onde tem esse buraco. Então, na hora que vocês forem treinar, se vocês forem treinar, por exemplo, no frango, no peito de frango, façam esse defeito aqui, que foi feito nesse vídeo, tá? Criem este defeito para você fazer de forma ideal. Vendo que ele passa para frente, ele sai daqui e vai para frente. Eu vou para aí, ó, entra no vestibular de novo.
Perna lateral. E aí você dá seu pontinho. X externo, tá? É muito bom para segurar coágulos. A sutura do X externo, ela é ótima para segurar coágulo. Então, ela é muito utilizada na odontologia porque a gente tem aquele defeito do alvéolo, né? Tirei o dente e ficou aquele buraco. Ficou o defeito do alvéolo. Bruna, Eu? facilitar aí para assimilar um pouquinho melhor para eles, o exemplo que a Bruna deu aí agora, pessoal, do X externo, nada mais é como você estivesse dando dois simples e fechando no final, tá? Aí você vai dar como se fosse um simples ao lado do outro e você fechando num segundo momento, em vez de fechar no primeiro simples, tá? Então, o vídeo aí, Bruninha, vai passando aí, só para fixar melhor para eles, porque às vezes eles ficam assim, eu entro aqui, eu saio por fora, eu entro por dentro. Não, é como se fosse dois simples. De Tá? fato, Então, isso mesmo. exato. Eu vou entrar, Passa eu só vou o vídeo entrar, de novo. Você sair, vai entrar na aí vem um vestibular, cá, aí entra e vem sai de novo. lateralmente, exatamente. E aí lateralmente você faz mais um simples e só despreza em vez de fechar. Agora, onde tá terminando o primeiro simples aí o vídeo, em vez de fechar nesse momento, você vai dar mais um simples do lado, lógico. Exato. Que aí de acordo com o tamanho da loja cirúrgica. Aí é só vocês darem como se fosse dois simples e fechando no final. Que já formou a primeira aba do X ali, ó. E agora quando ela passar cruzando para fechar, que forma a segunda aba, a segunda perna do X. Beleza. E outra, Bruninha, isso aí acho que não é um frango, não, é uma picanha. É Tá uma muito picanha, bonita. né? Tá muito robusto. Eu fiquei na A dúvida gente se tá era em uma língua de quarentena, boi, a gente que inclusive. tá em quarentena, a gente fica com vontade de fazer churrasco agora toda hora aí. É mesmo, ó a cafona de gordura aqui, ó. A pessoa Pois é, pegou uma boa carne, viu? A pessoa tá com pois dinheiro. é, pois é, pois é. Segue aí. Vamos lá, obrigada. Então, a X a gente pode fazer em sequência, um do lado do outro, mas não é muito comum. Ela é muito usada para alvéolos mesmo, tá? A gente tá com defeito cirúrgico, tirei o dente, e aí eu quero o que aqui? Eu quero aproximar os tecidos? Não, eu não vou conseguir aproximar os tecidos. O que eu quero aqui no caso é que as margens da ferida se colabem de forma adequada, as papilas, e que o meu fio de sutura segure o coágulo sanguíneo, para que este coágulo sanguíneo promova uma cicatrização dessa região por segunda intenção de forma adequada e mais rápido, tá? É isso que a gente faz na maioria das vezes quando a gente tem cirurgia simples de exodontia. Aí as suturas contínuas. Nas contínuas, né, a gente vai dar um ponto simples e ao invés de cortar as duas bordas, a gente só corta uma borda. Eu dei um simples aqui, pronto. Aí cortei uma borda. A outra que tá com a agulha na mão, a gente continua passando como se fosse fazer uma bainha de uma calça. Quem já fez bainha de uma calça, é basicamente isso aqui. Eu vou entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Não tem mistério. É muito fácil, sutura contínua. Mas eu tenho que lembrar de prender no início. E para prender no início, eu tenho que dar um ponto simples, inicial, cortar a ponta que não tem agulha, porque eu vou continuar penetrando no tecido. Então, a ponta que eu vou cortar é a que não tem agulha. E aí eu venho aqui ó, com minha agulha e vou entrando. Entre e saio, com a distância adequada, para que a gente tenha uma sutura bem feita, né? Sem isquemia e sem cicatriz mal feita, sem cicatriz ruim, até finalizar. No final, o que acontece aqui? Ele vai deixar... Como é que eu suturo no final, professora? No final, uma dessas fitinhas aqui, elas vão ficar frouxas, elas vão ficar para cima, tá? Ao invés de eu puxar e ela grudar no tecido, como ela tá aqui, a gente deixa ela meio foló, deixa ela meio folgada. Aí eu passo aqui, vai sobrar o nosso fio, né, com a agulha, e eu fecho minha sutura, eu fecho meu ponto, eu dou meu ponto segurando nessa orelha aqui, tá? Eu vou aprisionar meu porta-agulha na orelhinha. E aí eu consigo dar um nó com o final. O meu nó, então, não é com um fiozinho, uma ponta e outra ponta. Eu vou pegar e dar um nó aprisionando a orelha
que eu vou deixar frouxa do meu fio de sutura, A tá alça. bom? Isso, a alça. Ou é porque eu mania de chamar de orelha. Ou a alça, isso mesmo. Essa alcinha aqui, tá bom? Que eu propositalmente deixei frouxa, tá? Eu deixei frouxa justamente para poder fazer esse pontinho final. Geralmente, a gente utiliza na odontologia esse tipo de sutura, esse tipo de técnica de sutura, quando a gente tem, por exemplo, múltiplas extrações, um monte de dente um do lado do outro que eu quero arrancar. A gente tem cirurgias de reanatomização de rebordo alveolar. Às vezes meu paciente já tirou todos os dentes e eu preciso reanatomizar aquele rebordo alveolar maxilar, por exemplo, ou mandibular, para adequar uma prótese de forma, né, boa. Então, a gente tem que regularizar o rebordo ósseo e aí a gente vai fazer uma incisão sobre aquela gengiva e tem que suturar aquela gengiva toda depois. Aí, sutura contínua, né, normal, simples, pode ser usada. Existe outro tipo de sutura contínua. Esse aqui é um exemplo, né, do colega, isso aqui são fotos cedidas. A gente tem uma frenectomia labial superior. Fiz a remoção do freio, o colega fez a remoção do freio. E aí, deu um pontinho de sutura, o quê? Contínuo. Fez um pontinho contínuo, aqui tem que terminar, pode dar um simples nessa região, para poder a gente fazer isso aqui de forma mais rápida, mais prática, mais fácil, tá? Qual é o viés de uma sutura contínua? Bom, se por algum acaso, no final der ruim, não conseguir suturar, ou não conseguir finalizar meu nó, ou alguma coisa aconteceu, torou o nó, já era a sua sutura inteira. Você vai ter que refazer tudo. Corta daqui e inicia de novo. Isso também pode acontecer na casa do paciente. Você fez a sutura e alguma coisa aconteceu que estragou a sua sutura lá na casa no paciente, na casa dele. E aí abre a sutura inteirinha. Então, use bons fios para fazer uma sutura contínua, tá? Tenha muito cuidado, porque se abrir uma ponta, se abrir um meio, já era essa sutura. Ela se abre por completo. Diferente se fosse simples, 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 simples. Se abrisse um simples, é um simples que foi aberto, que foi perdido. Não vai comprometer por completo a sua incisão, tá bom? E a cicatrização dela. Tem esse probleminha da sutura contínua. Então, por exemplo, se isso aqui tivesse estragado, abriu, rompeu, seja lá o que for, e abrir isso aqui tudinho, tá? Existe uma sutura também chamada de Reverdun, que é sutura contínua festonada. Ela não é mais contínua simples. Aí eu dou um ponto simples, passo, vou voltar. Na hora que eu vou voltar, eu formo uma alça. Essa alça, eu vou passar a minha agulha por dentro dela, tá? Vamos lá, como é que... Aí fica esse negócio travadinho aqui. Isso a gente quer, o lança-mão a gente utiliza quando a gente precisa de uma sutura contínua, mas uma sutura contínua que haja travamento. Eu preciso de força de travamento. A gente usa muito para cirurgia bucomaxilofacial. Aqui. Eu acelerei o vídeo porque ele é muito lerdo, tá? Então ele vai ser um pouquinho mais rápido. Passei, deu um ponto simples. Massa, vou passar de novo. Para fazer como se fosse contínuo. Só que aí eu boto a agulha dentro da minha alça. Lógico que o vídeo está mais rápido. Tem vários vídeos desse na internet, eu vou repetir mais uma vez, tá? Passa por aqui, por uma parte, saio pela outra, dei um simples. Depois que eu dei um simples, se eu fosse fazer um contínuo normal, eu ia entrar. Só que na sutura festonada, na hora que eu faço a primeira alça, sobra a agulha aqui, a alça tá foló, né? Aí a gente vem com a agulha por dentro da sua alça. E aí agora que eu aperto, agora que eu puxo. Vamos lá. Passei, ponto simples. Aí eu vou dar agora o contínuo. Entrei, sobrou a alça. O que que minha agulha vai fazer? Passar por dentro dela. Aí eu aperto. Ela é muito utilizada para suturas de fundo de vestíbulo. Nas suturas de fundo de vestíbulo a gente precisa de aprisionamento, tem musculatura inserida aqui.
E aí a gente não quer, né, do orbicular, às vezes ele se insere nessa região, e a gente não quer, né, que a tensão do orbicular da boca e dos músculos levantadores do lábio superior tensione sua cicatriz e ela abra. Então a gente pode lançar mão de uma sutura contínua festonada, também chamada de reverdão. Horizontal ou sutura de Wolff. Sutura horizontal em U. Tá, sutura horizontal em U, vamos lá. A gente tem penetração da agulha de um lado, sai do outro. O que é que eu faço depois? Entro no mesmo lado, saio de novo. Muito fácil, né? Muito simples, muito fácil. E dou meu pontinho. Ela vai colabar as bordas de uma forma que as bordas vão entrar para a parte interna de forma mais fácil. Ela vai fazer um giro de bordas da ferida. Tá vendo que tá parecendo que a ferida é como se ela estivesse girando a borda para dentro, como se estivesse ficando mais circular? Isso é quando a gente quer que a borda de alguma ferida everta para a parte interna, tá? Daquele ferimento. Eu não tenho um vídeo dele, tá? Mas eu tenho algumas ilustrações. A gente, de novo, a gente entra, né? Um exemplo. Eu entro pela vestibular, saio pela lingual, volto por onde? Volto pela lingual. Saio por onde? Pela vestibular, para depois dar meu nozinho. E aí eu consigo uma inversão um pouquinho melhor dessas papilas para a parte interna, para promover uma cicatrização e reanatomização adequada. Principalmente para implantes é muito bom, tá? Capoeira horizontal. Tem um vídeo? Acho que não. Será? Vamos ver se é vídeo dele, porque agora eu fico assim. Tem sim, é o cachoeiro aí. Tem, né? Tchum. Ó, tá vendo? Você até vídeo desse, eu nem lembrava. Muito bom. Nesse vídeo, a gente consegue ver o passo a passo da sutura, né? E ter noção de como é que ele funciona. Eu tentei fazer esses vídeos para vocês, mas não dava, eu sozinha em casa, alguém tinha que filmar de cima, e eu tava com a bucha também, e não ficou legal. Aí eu peguei esses vídeos e editei da internet mesmo. Vocês vão encontrar isso aqui no YouTube, tá? A gente utiliza muito essa sutura de cochoeiro horizontal em U para cirurgias de mentoplastia, cirurgias, né, de avanço e recudimento, que a gente vai precisar pinçar e aprisionar primeiro o tecido muscular separadamente, para depois fazer os pontos contínuos da mucosa jugal labial dessa região. Então, eu primeiro aprisiono o músculo mentoniano, o músculo mentual. Pode ser dessa forma. Usado também para implantes, tá? Existe um cochoeiro vertical, uma sutura em U vertical, que também tem um nome chamado Donati, tá? Ela tem esse nome específico e geralmente ela é conhecida principalmente por Donati. Sutura de Donati é cochoeiro vertical. Ela é muito usada para papilas e muito usada quando, por exemplo, você está fazendo uma cirurgia de descolamento todinha de palato ou descolamento de região de assoalho bucal. Quando você tem alguma lesão para remover em assoalho bucal ou alguma coisa para poder, né, um dente supranumerário em região de palato e por aí vai, você vai deslocar papila por papila, que eu descolei papila para poder acessar aquela região. A minha incisão foi intrasucular e a papila foi descolada. O que eu posso fazer agora? Eu vou dar um ponto aqui, deixar o fio sambando aqui? Não, não posso deixar o fio sambando. Eu tenho que passar intrasucular, voltar intrasucular e dar o pontinho aqui. Pode ser por vestibular ou por lingual. Geralmente a gente dá o ponto
e o nó finaliza por lingual quando a gente está em palato, para não machucar o lábio superior. E na região inferior, na mandíbula, a gente pode dar esse nozinho finalizado por vestibular para não machucar a língua, tá? Ela vai entrar por vestibular, aqui tá vendo, né, a penetração da agulha, sai na lingual e volta por onde? Pelo ápice da papila. Vocês estão vendo aqui que eu tô entrando, né, embaixo. Eu entro embaixo e volto por cima. Entro embaixo e volto por cima. Porque dessa forma eu faço uma colabação, uma triangulação adequada. Deixa eu fazer a mímica aqui para vocês. Cadê vocês? Vocês me veem? Já prendi os cabelos. Sim. Alguém vivo? Quase 2 horas de aula, alguém vivo? Estamos aqui. Sim, Beleza. Então, eu entro aqui por baixo, olha, imaginamos que isso aqui é uma papila, né? Eu entro aqui por baixo, saí, entrei na parte interna, saí. E aí volto por cima do ápice da papila, o início do triângulo, e saio aqui em cima e dou um nó. Quando eu dou um nó, o que acontece? Ela se encontra uma com a outra, de forma anatômica, de forma adequada. É isso que a gente quer com a sutura cochoeiro vertical, com a sutura Donati, que ela se colabe de forma adequada e não se esquemie. Se eu fosse fazer um ponto simples, vem de lá, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai embolar uma na outra, vai ficar o ponto simples embolado, ela não colaba de forma anatômica adequada. E isso não é o ideal, tá? A gente quer que tenha colabamento de papilas. Então, quando a gente faz deslocamento de papila, e a gente precisa, né, descolar todas as papilas de uma região e reposicionar, e tem um dente ali, eu não posso deixar o meu fio de sutura sambando aqui em cima da região interdental. Eu tenho que passar por dentro. E aí a sutura ideal, a sutura correta que tem que ser, é a sutura Donati, tá? Vamos voltar aqui. Para nós. Tudo bem? A gente tem um exemplo aqui. Deixa eu ampliar para vocês. Aqui foi uma cirurgia em região de palato duro. Nessa cirurgia, a gente precisou lançar a mão da sutura Donati com os nós voltados para o palato. Por quê? Porque se eu fosse dar uma simples aqui, ia ficar sambando um fio aqui, não ia? Então, ou então, eu boto lá por dentro, massa, botei por dentro do dente como se fosse um fio dental. O fio de sutura, ele ia passar por cima da papila, esquemeando ela. Cirurgias estéticas, cirurgias papilares, essa isquemia do fio de sutura em cima da papila vai deixar sua papila toda irregular, toda feia, com a cicatrização péssima. E a gente vai ter, região estética, imagina, cicatrização péssima, esqueça, você não pode fazer isso. Tem que fazer uma cochoeiro mesmo, vou entrar, volta, entra por aqui de novo para poder colabar os tecidos de forma adequada, tá? Eu quero que minha papila fique cicatrizada, bonitinha. Bom, e para finalizar, a gente tem a confecção do nó que eu falei para vocês, os giros. Eu tenho porta-agulha, eu posso segurar o fio assim, ou segurar o fio na agulha, ou segurar com a pinça, porque eu sou chique, mas geralmente a gente vai com a mão mesmo, tá? Pego o porta-agulha e faço o meu giro. Vamos lá na mímica de novo. Eu vou pegar meu porta-agulha, cheguei no porta-agulha, eu vou fazer um giro com o meu fio. O fio tá na mão, giro pra frente, 3 vezes se for nylon, massa. Apertei o nó. Apertei o nó, porta-agulha na mão, fio na mão, 2 para trás, tracionei o nó, porque eu quero que agora meu nó fique firme, tá? E, por fim, 1 para frente e puxei. É isso que a gente faz para poder finalizar a sutura, para dar o ponto de fato, para dar o nó do ponto, né? Vamos cá de novo. Show, tá aqui. A gente dá, se for seda, que trava bem, pode ser 2 para frente, 1 para trás, 1 para frente. Nylon é 3 para frente, 2 para trás, 1 para frente para travar bem, tá? Aqui a nossa enrolar e tracionar, tá vendo? Eu enrolo e depois eu puxo. Eu puxo um porta-agulha e eu puxo o meu dedo. Os dois tem que puxar. Se eu só puxo um, vem mais fio para um lado, tá? E para remover a sutura, como é que a gente faz? Então, eu falei da sutura, falei que o objetivo é cicatrização.
E no final ela tem que remover essa sutura, porque senão ela vai começar a ser um empecilho para uma boa cicatrização. Ela vai virar um corpo estranho. Se eu deixo uma sutura por mais de 5 ou 7 dias, se ela passa desse tempo ideal, ela começa a fazer um defeito na sua cicatrização. Ela vai fazer como se fosse um vinco. No lugar onde está o seu fio de sutura, não vai ter revitalização adequada, vai começar a fazer um defeito, né, tecidual, e ela vira uma cicatriz inadequada. Então, presença de sutura por muito tempo vai deixar uma cicatriz irregular, vai virar corpo estranho, o seu corpo vai continuar inflamado, ou seja, ele vai querer expulsar aquilo ali, então não é ideal. Menos tempo, não formou cicatrização adequada e corre risco de quê? De abrir a sua ferida cirúrgica. Então, mais tempo, cicatrização ruim, e vai levar um processo inflamatório exacerbado. Menos tempo, risco de abrir a sua ferida. Bom, e também perder hemostasia, né? Sangrar. A gente tem que fazer isso. Chegou o paciente, vai tirar a sutura, faz um bochecho com clorexidina 0,12%. A gente tem que cortar o mais próximo possível do tecido, né? O fio de sutura que eu vou remover. Evitar que o fio exposto na boca, ele entre em contato com a parte interna do tecido, para não ter contaminação. A retirada antecipada, foi o que eu falei, prejudica a recuperação e a demora deixa as cicatrizes mais marcadas. Lembra aquela tesoura que eu falei, dispense? Ela é top para remover sutura, tá? Ela é muito boa porque ela facilita uma remoção de sutura mais rápida. Posso puxar com a pinça para poder tracionar o fio. E aí eu adentrar com a minha tesoura e cortar bem rente ao tecido. Depois que eu cortei bem rente ao tecido, eu vou pegar este fio daqui e puxar assim? Não, eu não posso pegar essa pontinha aqui e puxar. Por quê? Porque eu vou pegar fio que estava na boca e esse fio que estava na boca sujo vai rodar para dentro da ferida, vai contaminar. Então, o que eu faço? Eu pego este fio aqui e puxo para fora. Porque aí, o fio que está na parte interna do defeito, ele sai. Sem contaminação do ferimento, então. Tranquilo? Aqui o nosso corte. Rente ao tecido, que vai puxar isso daqui, cortei e puxo. Fim. Simples assim, tá? Pode ser com a tesoura de íris. Eu puxo com a pinça, corto com a tesoura. Exatamente desse jeito que a gente está vendo na imagem, tá? Geralmente, com 7 dias na odontologia, a gente costuma tirar, nem mais nem menos. E aí, uma atividadezinha para casa, para quem puder e quiser fazer, tá? A gente orienta vocês, se puderem, com uma bucha mesmo, de prato, nessa parte amarelinha da bucha, vocês fazerem uma incisão no seu paciente, com uma lâmina de bisturi ou com uma faca, o que vocês tiverem. Incisou, seu paciente vai ter um corte aqui, vocês vão treinar a sutura com porta-agulha, tesoura anatômica para retalho, ou dietrich, ou tesoura, pinça anatômica para retalho, ou pinça dietrich, ou pinça de Addison. E um fio de sutura, se tiverem também. E aí vocês vão treinar ponto simples e ponto em X. Tranquilo? Se quiserem, podem mandar foto para a gente comprovando que fizeram, para a gente ter certeza, né, de que vocês estão de fato treinando. Isso conta como participação das aulas interativas, já avalia vocês. E se tiver alguma dúvida do que eu falei aqui agora, pode falar. Eu vou encerrar a gravação aqui, só para poder não ficar muito longa e ficar difícil de postar no YouTube.